Bom dia a todos. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. O nosso amigo e companheiro Artinal vai falar sobre resignação, muito importante nos dias de hoje. E para tanto nós vamos cerrar os nossos olhos e agradecer ao divino amigo Jesus e acima Deus nosso Pai, que é causa essencial de tudo o que acontece no universo da Terra. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui nesta casa, que nos dá o suporte, a orientação no nosso dia a dia. Senhor, abençoa também a todos que aqui se encontram, aos seus lares, familiares, locais de trabalho, a nossa pátria, o Brasil, que está passando por um momento de certa dificuldade, principalmente na área política. Que tua paz infinita e soberana permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. O evangelista Mateus narra o Sermão da Montanha nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. Nesse sermão, Jesus nos traz diversos ensinamentos falando de vários assuntos. E se nós nos dedicássemos a estudar e a praticar apenas o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, nós já iríamos adquirir um grande progresso. Nós falamos isso até como uma sugestão, porque nós sabemos que muitas pessoas nunca leram o Evangelho inteiro, ou os 4 Evangelhos. Algumas por falta de interesse, outras porque acham que o texto é muito grande. Então, se nós pudéssemos dar uma sugestão, que leiam pelo menos os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde está o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é tão rico em ensinamentos que até Mahatma Gandhi, que nós sabemos que não era cristão, certa vez chegou a afirmar que se toda a literatura do mundo se perdesse, mas restasse tão somente o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido. No Sermão da Montanha, o Mestre Jesus provavelmente fez um resumo de tudo que ele queria nos ensinar. Mas Jesus nos trouxe 3 tipos de ensinamentos. Nós já falamos sobre isso alguns anos atrás, aqui mesmo nessa casa. O primeiro tipo de ensinamento são os ensinamentos claros. Ensinamentos claros são aqueles que são fáceis de entender. Por exemplo, só faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. É um ensinamento claro, é fácil de entender. O segundo tipo de ensinamento são os ensinamentos que precisam ser interpretados, como as parábolas e algumas metáforas. Por exemplo, quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada é uma metáfora que precisa ser interpretada. E o terceiro tipo de ensinamento são os ensinamentos que Jesus nos deixou sem utilizar palavras diretas. São ensinamentos que Jesus colocou nas entrelinhas de outros ensinamentos, e que nós precisamos usar a nossa percepção para identificar, precisamos usar o nosso conhecimento, o nosso entendimento para interpretar esses ensinamentos. Então nós vamos começar nossa reflexão de hoje justamente citando um desses ensinamentos que Jesus deixou nas entrelinhas de outros ensinamentos. Para fazer isso, nós vamos mencionar algumas falas de Jesus no Sermão da Montanha. E nós pedimos que prestem atenção nessas falas, porque delas nós vamos
nelas nós vamos identificar um outro ensinamento que Jesus colocou nas entrelinhas. Então, lá no começo do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados serei vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mais à frente, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistir ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém quiser tomar a tua túnica, entrega também a capa. Se alguém te forçar a andar 1 milha com ele, vá e ande 2 milhas. Dá àquele que te pede e não se desvie daquele que te pede emprestado. Logo em seguida, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, todas essas falas, como nós dissemos, estão lá no Sermão da Montanha. E nós podemos perceber que são ensinamentos diferentes, mas tem pelo menos um ponto de ligação entre todas essas falas. E esse ponto de ligação é justamente um ensinamento que Jesus deixou nas entrelinhas. Ao mesmo tempo, ele nos faz um pedido e nos dá um ensinamento. Então, em todas essas falas, Jesus nos faz o seguinte pedido: aceita a contrariedade como ela se apresenta. Ainda que você não possa compreender hoje o porquê você deve aceitar, mas aceita a contrariedade como ela se apresenta, porque isso vai te proporcionar um bem maior depois. Aceita a situação como Deus está te enviando, ainda que você não possa compreender agora, hoje, o porquê você deve aceitar. Mas aceita a situação como Deus está te enviando, porque isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Se você está aflito, se você sofre, se você chora, aceita. Ainda que você não possa compreender agora o porquê aceitar, mas aceita, porque isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Se você está sendo perseguido, injustiçado, aceita. Mesmo que você não possa compreender agora o porquê aceitar, mas aceita, porque você está sendo bem-aventurado, e isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Se você é um cristão e tem se esforçado para se tornar uma pessoa melhor, através do meu evangelho, mas as pessoas não te entendem, te recriminam, te criticam, viram as costas para você, aceita. Ainda que você não possa compreender hoje o porquê aceitar, mas aceita, porque isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Se as pessoas te agridem, te ferem, te maltratam, te roubam, se as pessoas só se aproximam de você por interesse, aceita e oferece a elas sempre uma outra oportunidade. Aceita, ainda que você não possa compreender hoje o porquê aceitar, mas aceita, porque isso vai te fazer um bem maior amanhã. Se existem na sua vida pessoas que agem como inimigos, que te prejudicam, que te maltratam, que te perseguem, que te caluniam, que te fazem mal de alguma forma, aceita. E nunca devolva o mal com outro mal. Sempre devolva o mal com algum bem, nem que seja uma simples oração. Aceita, ainda que você não possa entender agora o porquê aceitar, mas aceita, porque isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Então,
nós podemos perceber que em todas essas falas, Jesus ao mesmo tempo nos pede a mesma coisa: aceita a situação como Deus está te enviando. Ainda que você não possa entender hoje, ainda que você não possa entender agora o porquê você deve aceitar, mas aceita, porque isso vai te proporcionar um bem maior amanhã. Agora, percebam que Jesus nos pede para aceitar. Ele não nos pede para gostar e nem nos pede para querer. Aceitar é muito diferente de gostar e de querer, porque todas essas contrariedades, todas essas provas que Jesus nos pede para aceitar, nos causam algum tipo de sofrimento. E Jesus não está nos pedindo para gostar de sofrer ou para querer sofrer, porque as pessoas que gostam ou querem sofrer são pessoas que têm algum problema, algum desequilíbrio emocional e precisam passar por um tratamento, porque não é normal querer ou gostar de sofrer. O normal é querer ser feliz, o normal é querer estar em paz. Por isso Jesus não nos pede para gostar e não nos pede para querer, Ele nos pede apenas para aceitar. No capítulo 22, também do Evangelho de Mateus, um fariseu, que também era doutor da lei, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para o tentar, para testar o conhecimento de Jesus e ver se ele ia dizer alguma bobagem. E o doutor da lei então pergunta ao mestre: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondendo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Então Jesus nos ensina que o primeiro, que também é o maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa, em primeiro lugar, aceitar a supremacia de Deus. Aceitar que Deus é perfeito em todas as qualidades que nós podemos imaginar. É aceitar que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É aceitar que realmente Deus é o Todo-Poderoso, que Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, que Ele tem o conhecimento e a ciência de tudo, e que Ele está presente em tudo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas também significa ter submissão à vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas também significa aceitar a vontade de Deus com submissão. No dicionário comum, uma das definições de submissão diz que submissão significa obedecer, aceitar. E a nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre a virtude da resignação. E também no dicionário comum, uma definição sobre resignação diz que resignação é ter submissão à vontade de outro, ou resignação é ter submissão ao destino. No nosso caso, em se tratando do grande primeiro mandamento, nós vamos dizer que resignação é ter submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. É importante ter submissão? Eu vou responder isso com uma passagem do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e editado pelo espírito de André Luiz, eu sei que a maioria aqui conhece o livro. É um livro que traz muitos ensinamentos, onde André Luiz narra o que aconteceu com ele depois que ele morreu, depois que ele desencarnou. E lá no começo do livro, André Luiz começa dizendo que ele adoeceu e dessa doença ele veio a falecer, veio a desencarnar. E quando ele morreu, ele foi parar no umbral. Umbral, se é que alguém não sabe o que significa, umbral é um lugar muito parecido com o que a Igreja Católica chama de purgatório. E se nós pudéssemos definir de uma forma muito resumida, em linhas gerais, nós podemos dizer que umbral é um lugar onde há sofrimento. Então, entender o porquê André Luiz morreu e foi parar no umbral
já é um ensinamento importante. Entender o que significa realmente umbral é um ensinamento também muito interessante. Só que nós vamos pular tudo isso e vamos para a parte onde André Luiz explica o que foi que ele fez para sair do umbral, dessa zona de sofrimento, dessa região de sofrimento. Então André Luiz, ele nos conta no livro que ele teve vários tipos de sofrimento. André Luiz teve fome, teve sede, sentiu necessidades fisiológicas, sentiu necessidade, teve dor, teve medo, teve frio, sentiu solidão, foi perseguido, foi maltratado por outros espíritos que estavam lá. Então ele teve vários tipos de sofrimento. E ele fala que ele ficou anos nessa região de sofrimento. Quando ele já não aguentava mais, quando talvez fosse o auge do seu desespero, ele caído, sem forças, sem energia, desanimado, ele chegou à conclusão que a última esperança dele, que a única saída que ele tinha era acreditar que realmente existe um Deus, e que esse Deus é um Pai de bondade, que ele não deixaria os seus filhos em eterno sofrimento. Então ele começa a fazer uma oração. Ele que em vida, quando encarnado, não tinha sido um grande religioso, não tinha sido uma pessoa muito dedicada às questões espirituais, Evangelho, Jesus, Deus, mas naquele momento ele entendeu que a única saída dele seria acreditar que existe Deus. Então ele começou a pedir a ajuda de Deus, e ele se colocou com submissão, e ele fez aquela oração com muita humildade, falando com sinceridade do fundo do coração. E ele disse que ele ficou ali por muito tempo, ele não sabe quanto tempo exato, mas ele disse que foi muito tempo. E depois de ele orar, a ajuda veio. A ajuda veio. Então, essa passagem de André Luiz nos deixa uma grande lição. Primeiro, nós precisamos entender que a gente não precisa morrer, desencarnar e parar no umbral, sofrer anos para se lembrar de Deus. Mas a lição que deixa é que em qualquer sofrimento, por pior que seja, por mais difícil que pareça, nós sempre podemos contar com Deus. Só que nós temos que nos colocar diante de Deus com submissão, pedir com humildade, com sinceridade, do fundo do coração. Muitas vezes nós sabemos que tem momentos da nossa vida que tem tantos problemas, tantas dificuldades ao mesmo tempo, que nós temos a impressão que nós já estamos no umbral. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso: eu não preciso morrer para ir para o umbral, porque a minha vida já é um umbral. Então, nessas horas, quando a gente não vê saída, quando a gente não vê alternativa, quando não tem ninguém que possa nos ajudar, nós temos que nos lembrar que sempre tem Deus acima de tudo, acima de todos. E se nós soubermos pedir com submissão, com humildade, do fundo do coração, a ajuda vem, nem mais cedo, nem mais tarde, mas vem exatamente na hora que for necessário. Então, resignação é em primeiro lugar, submissão à vontade de Deus. Mas nós temos que entender que essa submissão, como ensina Jesus, é aceitar, não é querer, nem é gostar. Aceitar é diferente de querer e é diferente de gostar. Jesus mesmo, mais de uma vez, ele aceitou a situação, mas não era o que ele queria. Eu poderia citar aqui mais de uma passagem, e nesse texto eu coloquei duas passagens, mas hoje aqui, devido ao tempo, eu vou citar apenas uma das passagens em que Jesus aceitou a vontade de Deus, mas não era o que ele queria. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, orando, pouco antes de ser preso, num determinado momento da oração, Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Muitas pessoas entenderam, e algumas entendem até hoje, que Jesus estava se referindo à prisão, à tortura, à crucificação. Muitas pessoas acreditaram e acreditam até hoje que naquele momento Jesus estava sentindo medo.
medo da prisão, medo da tortura, do sofrimento físico, da morte física. Mas não era nada disso. Jesus não era esse o cálice a que Jesus estava se referindo. Jesus já era um Messias. Na Revista Espírita do ano de 1868, na edição de fevereiro, tem uma explicação do que significa ser um Messias. E lá na revista então diz assim: os Messias são seres superiores que alcançaram o mais alto grau na escala celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os tornam infalíveis daí em diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Jesus era um Messias, ou seja, Jesus já era um ser perfeito e infalível. Jesus não ia falhar, Jesus não ia fracassar na sua missão, e ele estava acima das fraquezas humanas. Então Jesus não estava preocupado com questões materiais, com a dor física, com a própria morte física. Não era essa a preocupação de Jesus. Naquele momento em que ele orava lá no Monte das Oliveiras, ele sabia que nós estávamos prestes a cometer o maior crime que essa humanidade já cometeu. Qual é o maior crime que essa humanidade já cometeu? Assassinar o Cristo. E pelo maior crime, nós seríamos obrigados a receber a maior punição, ou uma punição equivalente. E Jesus não queria nos ver cometendo um crime tão grande, sendo punidos por isso, ainda mais quando ele seria o motivo principal dessa punição. Jesus é para nós como um pai. Jesus cuida dessa humanidade há milênios. Nós somos para Jesus como filhos amados do seu coração. Jesus não queria ver os seus filhos amados cometendo um pecado tão grande, cometendo um erro tão grande, e sendo punidos por esse erro, sofrendo por essa punição, ainda mais quando ele, que nos ama tanto, seria o motivo principal dessa punição. Era esse o cálice que Jesus não queria beber. Era essa situação que Jesus disse ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo assim, mesmo não querendo, Jesus aceitou a vontade de Deus com submissão e seguiu a trajetória até o final, mesmo não querendo, mas ele aceitou. Então, nessa trajetória de Jesus, nessa passagem de Jesus pela terra, Jesus, ele nos deu o exemplo de praticamente todas as virtudes na prática. Se nós olharmos só para um pedaço da história, só para o momento em que começa do momento em que Jesus foi preso até o momento em que Jesus foi crucificado, só nessa parte da história, Jesus nos deu o exemplo prático de praticamente todas as virtudes. Jesus nos deu exemplo de humildade, de paciência, de renúncia, de tolerância, de indulgência, de perdão, de resistência, de persistência, de resiliência, de fé, de esperança. Jesus nos deu exemplo de tudo isso na prática. E se nós olharmos com atenção para cada uma dessas virtudes, nós vamos ver que em todas elas tem a resignação. Na humildade tem resignação, na paciência tem resignação, na renúncia tem resignação, na tolerância, na indulgência, no perdão tem resignação, na resistência, na persistência, na resiliência tem resignação, na fé, na esperança tem resignação. Então resignação é como se fosse um ingrediente que foi colocado na argamassa, que vai juntar os tijolos da nossa reconstrução. É como se Deus tivesse inventado uma substância especial, um ingrediente que Ele colocou nessa argamassa do nosso espírito, que vai juntar os tijolos nessa reforma que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque toda virtude é um poder. E a resignação, sendo uma virtude, ela também é um poder.
Agora, nós precisamos entender que não adianta todas as virtudes serem um poder se nós não soubermos utilizar elas. Não adianta eu saber que paciência é um poder do Espírito, mas se na hora que eu preciso de paciência eu não sei usar. Então a paciência é um poder, mas para mim não significa nada porque eu não sei usar. Com a resignação é a mesma coisa. A resignação é uma virtude, e como virtude ela é um poder, se nós soubermos utilizar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas trazem um conceito de muito tempo de achar que resignação é sinônimo de fraqueza. Muitas pessoas entendem resignação como sinônimo de sofrimento. Há muito tempo. O que é resignação para você? Resignação é aceitar o sofrimento. Ou então, resignação é aceitar o sofrimento sem reclamar. Mas não é nada disso. A resignação não é sofrimento. Esse é o entendimento que nós temos que ter claro. Resignação é diferente de sofrimento, porque resignação é uma virtude e sofrimento é um estado de espírito. A resignação, ela tem que inspirar em nós pelo menos 3 ações. A primeira ação, aceitar. A segunda ação, aprender. A terceira ação, superar. Porque quando eu recebo uma prova, um problema, uma dificuldade chega na minha vida, se eu não aceito aquela situação, qual é o meu estado de espírito? Qual é o meu estado emocional naquele momento? Chegou um problema, mas eu não aceito de jeito nenhum. Qual é o meu estado de espírito? Eu estou em perturbação. Porque ou eu vou estar estressado, irritado, ou eu vou estar muito preocupado, com medo, às vezes entrando em desespero ou já em desespero, ou então a pessoa vai estar triste, desanimada, abatida. Em qualquer dessas situações, em qualquer desses estados emocionais, a pessoa está em perturbação. E quando a pessoa está em perturbação, é muito difícil aprender alguma coisa. Por quê? Porque quem está perturbado se preocupa com a perturbação. Quem está perturbado está pensando no problema. E quando nós estamos só pensando na perturbação, no problema, é muito difícil a gente aprender alguma coisa. E se nós passamos por um problema, mas não aprendemos nada com ele, significa que nós passamos pela prova, mas nós não vencemos a prova. Porque todos nós sabemos que tudo passa. Os problemas passam, as dores passam, as dificuldades passam, tudo vai passar em algum momento, nós sabemos disso. Agora, se eu passo pelo problema, mas eu não consigo aprender nada por ele, eu só passei pela prova, eu não venci a prova. E se eu não venci a prova, o que significa isso? Significa que eu vou ter que passar por ela de novo. Significa que essa prova vai ser colocada outra vez no meu caminho, lá na frente. Pode ser nessa vida, pode ser em outra vida. Ela pode ter a mesma aparência, ela pode ter uma aparência diferente, pode ser até mais difícil. Mas se eu não venci a prova, ela vai ser colocada na minha frente outra vez. Então, se eu não aprendi nada, ela vai ser colocada na minha frente outra vez. Então, a resignação, ela tem que nos inspirar pelo menos 3 ações: aceitar, aprender e superar. Superar, porque ninguém tem que ficar alimentando o sofrimento. O sofrimento, em linhas gerais, ele só tem um objetivo nas nossas vidas: nos ensinar alguma coisa. Só. Quem sofre demais, sofrimento muito longo, sofrimento muito intenso, ele não faz bem para o espírito, ele faz mal. Porque muitas vezes a pessoa adoece de tanto sofrer. E se adoecer a mente, tem pessoas que enlouquecem. Se adoecer a mente, aí fica muito mais difícil, porque um problema mental pode levar séculos ou até milênios para desfazer. Mas nós sabemos que muita gente não enlouquece, mas tem muita gente que desanima da vida, perde a vontade de viver, perde o sentido da vida, adoece e morre. Daí nós chegamos lá do outro lado,
num determinado momento nós vamos descobrir que tudo aquilo que nós passamos fazia parte de um programa. Tudo aquilo que nós passamos fazia parte de um plano que foi preparado exclusivamente para mim, para me beneficiar dentro das minhas necessidades. E aí nós vamos falar: oh meu Deus, por que eu não resisti mais? Por que eu não lutei mais? Por que eu não me esforcei mais? Por que eu não fui mais forte? Por que eu não tive outra atitude? Por que eu não olhei as coisas de uma forma diferente? Mas daí já é tarde. Aí já é tarde, já passou essa vida, nós vamos ter que esperar outra oportunidade. Então, o sofrimento, ele só tem um objetivo nas nossas vidas: nos ensinar alguma coisa. Então nós temos o direito e até o dever de nos esforçar para sair rápido de qualquer sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no item 26, tem uma explicação que fala justamente sobre isso. O espírito benfeitor que se comunica, que dá esse ensinamento, ele não dá um nome, ele se identifica apenas como um anjo guardião. E ele fala assim: dar as próprias provas. Essa pergunta nos leva a outra pergunta: é permitido aquele que está se afogando procurar se salvar? É permitido a pessoa que tem um espinho encravado retirar o espinho? É permitido ao doente procurar um médico? Claro que sim, nós sabemos que é permitido. Então ele fala: a provação, ela tem o objetivo de exercitar a nossa inteligência e ao mesmo tempo exercitar em nós paciência e resignação. Ou seja, qualquer provação tem o objetivo de exercitar o nosso espírito, ou seja, nos ensinar alguma coisa. Logo em seguida ele fala assim: muitas pessoas nascem numa situação difícil justamente que é para ter a oportunidade de exercitar o seu espírito, fazer o seu espírito trabalhar. Só que nós temos que tomar cuidado, nós temos o direito e até o dever de sair do sofrimento de quanto antes. Nós só temos que tomar cuidado com o que nós vamos fazer para sair desses sofrimentos. Também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora no item 12, é Allan Kardec que nos traz o ensinamento. E ele diz assim: um homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, ao qual o seu credor lhe faz a seguinte proposta: se você me pagar ainda hoje apenas 1% do que você me deve, eu dou por quitado todo o restante da dívida. Mas se você não me pagar, eu vou te perseguir até que você me pague o último centavo. Então Allan Kardec faz uma comparação, dizendo que em muitos casos o que nós estamos sofrendo hoje é uma parcela muito pequena perto da dívida que nós temos perante a providência divina, perante a justiça divina. Ele chega a comparar os nossos sofrimentos, em alguns casos, como sendo apenas 1% do que a gente realmente deve à justiça divina. Então Allan Kardec, em seguida, ele nos pergunta: o devedor, nesses casos, não deveria ficar feliz ao invés de reclamar? Não deveria ficar feliz sabendo que está pagando uma grande dívida, apenas pagando uma pequena parte, uma pequena parcela dessa dívida? Não deveríamos ficar felizes? Pergunta Allan Kardec. Não vale a pena o esforço, mesmo que nós tenhamos que passar por muitas privações, não vale a pena o esforço? Nos pergunta Allan Kardec. E em seguida ele fala: nós só temos que tomar cuidado para não agir como certos devedores, que ao mesmo tempo que pagam uma parcela, logo em seguida tomam mais um empréstimo, fazem um novo empréstimo. Ou seja, não adianta nada apenas nos preocupar em pagar débitos do passado, se nós continuarmos fazendo novas dívidas aqui no presente. Por quê?
se para sair de um sofrimento nós prejudicarmos outras pessoas, mentindo, enganando, trapaceando, roubando ou até matando, nós vamos entrar num ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, a resignação ela tem que inspirar em nós pelo menos essas 3 ações: aceitar, aprender e superar. Nós sabemos que o seu Hugo Gonçalves, acho que todos aqui vão concordar comigo, o seu Hugo Gonçalves foi um dos espíritas mais importantes nos últimos 100 anos, não só no Paraná, como em todo o Brasil, por tudo que ele fez, por todo o conjunto da sua obra, pelo trabalho que ele fez na caridade, pelo exemplo de conduta que ele nos deu, pelos ensinamentos que ele nos deixou. Nós sabemos que seu Hugo desencarnou com 100 anos e ele praticamente trabalhou até desencarnar, porque mesmo com dificuldade de locomoção, como ele era muito lúcido, ele ainda fazia o atendimento fraterno para quem ele procurava. Muitos ensinamentos que o seu Hugo deixou, alguns eu tive a oportunidade de ouvir diretamente dele, e outros eu aprendi com colegas que também conviveram com o seu Hugo. Esse que eu vou mencionar hoje, esse ensinamento do seu Hugo, eu ouvi aqui dentro, há uns 8, 9, 10 anos atrás, não vou citar nomes, mas essa que tem a ver com paciência, com tolerância, com resignação. Então essa pessoa me contou que certa vez ele procurou o seu Hugo, num desses atendimentos fraternos. Ele começou a falar para o seu Hugo que tinha uma pessoa que estava ali prejudicando, falando mal dele, caluniando, jogando outras pessoas contra ele, inclusive jogando pessoas queridas contra ele. Ele não estava sabendo como lidar com essa situação. Ele foi falando, o seu Hugo não dizia nada. E ele continuou falando, o seu Hugo deixou de desabafar, falar tudo que ele queria. Quando ele falou tudo que ele queria, o seu Hugo só fez uma única pergunta para ele: meu filho, quem é mais feliz? Você que está pagando uma dívida do passado, ou essa outra pessoa que está adquirindo uma dívida para o futuro? Então esse ensinamento eu guardo comigo desde que eu ouvi a primeira vez, 8, 9, 10 anos atrás. Sempre que eu tenho algum contratempo com alguma pessoa, algum desentendimento, ou me lembro de algum desentendimento do passado, e que por algum motivo eu me achei prejudicado, eu me lembro desse ensinamento do seu Hugo: meu filho, quem é mais feliz? Você que está pagando uma dívida do passado, ou essa outra pessoa que está adquirindo uma dívida para o futuro? Para finalizar, eu vou citar mais uma passagem do livro Nosso Lar, que sempre me impressionou muito e que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, resignação. Então, no livro Nosso Lar, André Luiz narra que ele morreu, passou pelo umbral, depois ele foi recolhido a uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Quando ele chegou lá, o primeiro amigo que ele fez foi o Lísias. E o Lísias, depois de algum tempo, apresentou todos os seus familiares que estavam naquele momento morando em Nosso Lar, apresentou para André Luiz. E uma dessas pessoas foi a sua mãe, Dona Laura. E a Dona Laura, uma mulher muito simpática, uma pessoa muito generosa, logo recebeu André Luiz como um verdadeiro filho do seu coração. Ele ensinou muitas coisas. E numa dessas conversas dela com André Luiz, ela contou um pouco da sua história com seu marido Ricardo. Então, lá no capítulo 21 do livro, a Dona Laura fala que ela e o marido Ricardo, depois de alguns anos que eles já estavam em Nosso Lar, eles chegaram à conclusão de que estava na hora deles pedirem uma nova oportunidade para reencarnar aqui. Porque a gente sabe que lá nós aprendemos, mas é aqui que a gente prova na prática o que foi que nós realmente aprendemos. Então, eles pediram uma nova oportunidade de reencarnação e foram encaminhados para o departamento das recordações. Chegando lá, o técnico responsável pelos arquivos de memória
disse a eles que eles só poderiam ver até 300 anos do seu passado, porque eles não suportariam ver além desses 300 anos. Essa é a primeira coisa que chama a atenção, que impressiona. Por quê? Porque quem lê o livro sabe que a Dona Laura era uma mulher inteligente, uma mulher culta, uma mulher sábia. Mas muito mais importante que isso, ela era uma mulher bondosa, de coração bom, uma mulher generosa, uma mulher humilde, uma mulher trabalhadora. Então você fica pensando, poxa, se uma mulher desse calibre espiritual, com essa maturidade, com essa lucidez, com essa inteligência, só pode ver 300 anos do passado, fica imaginando, imagine eu. Se ela e o marido, com essa lucidez toda, só podiam ver 300 anos, porque eles não iam suportar ver além disso, imagine nós, a maioria de nós pelo menos. Nós não precisamos ir nem longe, nem muito longe. Nós sabemos que Divaldo Franco é um dos principais expoentes da doutrina espírita, principalmente nos últimos 100 anos, no mundo, né? E quando Divaldo reencarnou nessa vida, ele veio com um obsessor, que depois ele chamou de o Máscara de Ferro, que já vinha perseguindo Divaldo por um desentendimento que eles tiveram só há 300 anos atrás. Então, quer dizer, se o Divaldo também, que é um dos grandes expoentes, né, da doutrina no mundo, tinha essa situação, imagine nós, a maioria de nós. Só que o que me impressiona eu ainda não falei. Então eles ficaram 2 anos, Dona Laura e o seu marido Ricardo ficaram 2 anos apenas lendo as suas memórias, como se fosse um livro, só lendo. Passou esses 2 anos, eles passaram por processos magnéticos com tipos de passes aplicados no cérebro, para que eles pudessem, enfim, desbloquear 300 anos de memória integral. Tudo bem. Lá no capítulo 48, nós falamos do capítulo 21. No capítulo 48, a Dona Laura está prestes a reencarnar. Faltava poucos dias para ela efetivamente reencarnar. E ela ia ter a oportunidade de, pela última vez, falar com o marido Ricardo numa comunicação, porque o marido Ricardo já tinha reencarnado há 3 anos. Então ele era uma criança encarnada. Como ele tinha menos de 7 anos, ele ainda carregava a memória do Ricardo. Então ela ia ter a última oportunidade de falar com ele antes de reencarnar. Então foi um tipo de comunicação mediúnica, só que ao contrário, né? Ao invés de ser de lá para cá, foi daqui para lá. E André Luiz foi convidado a participar. E o que me impressiona nessa passagem foi o que ele falou no final de tudo. Então ele se manifestou, conversou com Dona Laura, com os filhos, com os familiares, com todos os presentes. E quando ele vai se despedir, ele se dirige aos filhos e diz assim: meus filhos, uma coisa eu tenho a vos pedir do fundo da minha alma, que roguem ao Senhor, para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de manter acesa a luz da gratidão e do entendimento. Observem a frase: roguem a Deus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Então eu fico me perguntando, quantos de nós não pedimos exatamente isso, para não dispor de facilidades na terra? Quantos de nós imploramos por essa situação? Por quê? Porque as facilidades aqui nos desviariam do aprendizado. E os benfeitores espirituais nos ensinam que quando nós estamos lúcidos do lado de lá, nós compreendemos que aqui é uma escola e que é muito mais difícil para o espírito sair de lá e vir para cá do que morrer aqui e voltar para lá. Então, nós pedimos para não ter facilidades. Por quê? Porque aqui é um momento de prova mesmo. É um momento onde nós vamos provar aquilo que nós realmente aprendemos ou não. Então veja o que ele pede:
que eu nunca disponha de facilidades na terra. Para quê? Para eu não me desviar do aprendizado, para eu não me desviar da oportunidade de estar encarnado. Quantos de nós, será, imploramos essa oportunidade? Se a gente perguntar para os espíritas, o espiritismo te faz bem? Acho que 100% vai responder sim, o espiritismo me faz bem. O espiritismo tem feito você se sentir melhor? Todos vão dizer, sim, o espiritismo tem feito eu me sentir melhor. Se nós perguntarmos, o espiritismo tem te ajudado a ser melhor? Com certeza a maioria vai dizer que sim, e eu me incluo nisso. O espiritismo tem me ajudado a ser melhor, só que muitas vezes nós avaliamos essa nossa melhora apenas em pequenas mudanças de atitude, em pequenas mudanças de conduta, em pequenas mudanças de atitude. Passamos a fazer pequenas escolhas de forma diferente, mas a grande verdade é que nós só vamos saber se nós realmente melhoramos quando doer, quando a provação chegar e doer, quando a gente se sentir infeliz, quando nós estivermos desconfortáveis, quando a vida doer. É nessas horas que nós vamos saber se realmente nós estamos aprendendo alguma coisa. Então é nessas horas que nós precisamos olhar para as virtudes e compreender essas virtudes da forma correta, como a resignação. Nós não podemos olhar para as virtudes de forma negativa, olhar para a virtude de resignação e achar que resignação é aceitar o sofrimento. Não. Resignação é um poder, se nós soubermos usar. E a resignação tem que inspirar em nós pelo menos 3 ações: aceitar, aprender e superar. E esse superar muitas vezes significa evoluir. Então nós rogamos ao nosso Divino Mestre Jesus que nos ajude nesse trabalho tão difícil de aprimorar essas virtudes em nós todos os dias. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.